Com 137 anos de existência, o bairro do Bom Retiro é um capítulo à parte em São Paulo. Um lugar multicultural que abraçou muitos imigrantes que por aqui passaram, né, e que tem uma história interessante. Né, um lugar de chácaras antigas onde as pessoas vinham realmente se retirar para descansar aos finais de semana, famílias nobres. Né. Posteriormente, as olarias, né, que aqui se instalaram em função do rio Tietê e também do rio Tamanduateí, foi um marco econômico para a localidade. Depois disso, algumas indústrias também se instalaram, né, cervejarias, a empresa de tecidos e, claro, não podemos deixar de destacar a primeira montadora do Brasil, a Ford Brasil, que foi instalada aqui, exatamente no bairro do Bom Retiro. Algo histórico. Esse prédio existe até hoje, né, e funciona lá o Instituto Criar, né, mas obviamente que a Ford não está mais por aqui. Mas um bairro marcado principalmente por judeus que chegaram aqui a partir de 1920, vários europeus, né, romenos, iugoslavos, sírio-libaneses. Né, posteriormente, a partir da década de 60, começaram a chegar os coreanos, né, que acabaram realmente dominando hoje em 70% da população da etnia que mantém-se no bairro são de coreanos. Mas detalhes curiosos ainda do Bom Retiro vale a pena serem mencionados. Por exemplo, a proximidade, né, com a estação de trem, né, fazia com que esses imigrantes chegavam com uma certa frequência aqui. Aqui nasceu, na verdade, o Esporte Clube Corinthians, né, exatamente na rua José Paulino, em 1910, em setembro de 1910, surgia então por um grupo de operários o Clube Corinthians, o famoso Clube Corinthians. Mas o grande destaque hoje é a vida comercial. Né? A rua José Paulino, a Zepa, como se chama, né, é a rua que concentra a maior movimentação de compradores, né, com um movimento extraordinário. Né? Então aqui você encontra moda, né? O Bom Retiro é moda, é fashion, né? É movimento. Um bairro que se transformou, mas que mantém a sua graça e a sua originalidade. E é isso que nós queremos mostrar hoje para vocês, o bairro do Bom Retiro. Essa é a Praça Coronel Fernando Prestes. Estamos no bairro do Bom Retiro, um bairro tradicional em São Paulo e bastante original. A praça foi dada esse nome, obviamente, em homenagem, né, a esse governador da província de São Paulo, uma área bastante arborizada e que congrega um complexo de prédios, de edificações antigas, históricas, tombadas pelo patrimônio histórico em 3 níveis, municipal, estadual e federal, e que conta realmente a história da evolução do bairro Bom Retiro. Né. Por aqui existia uma chácara famosa, né, a famosa chácara Bom Retiro, de propriedade do senhor Marquês de Três Rios, exatamente onde termina a rua Três Rios. E aqui então, neste solar do Bom Retiro, existia várias outras chácaras que eram pontos de retiro, né? Lá pelos idos de 1850, 1860, das famílias abastadas que vinham passar seus finais de semana porque era um lugar tranquilo, próximo ao rio Tietê, ao rio Tamanduateí. Então era um lugar para bem se retirar, né, do centro e dos lugares mais agitados. E assim se estabeleceu aqui esse solar do Marquês de Três Rios. Exatamente aqui onde nós estamos funciona o complexo, né, do governo do estado para a educação. Então aqui existia este solar que foi transformado posteriormente na Escola Politécnica, né, a primeira instituição voltada para a formação de arquitetos, engenheiros, né, justamente em 1800, final do século XIX, né, após a República, né, a cidade de São Paulo precisava, obviamente, deslanchar para a sua urbanização, para o seu desenvolvimento e a industrialização que ali chegava. Então, a formação de profissionais para esse período era fundamental.
e assim foi estabelecido. E nesse primeiro palacete sediou então a primeira sede da Escola Politécnica. Posteriormente, esses outros prédios foram sendo instalados e em 1929 esse antigo palacete do Marquês de Três Rios foi demolido em função, obviamente, do que acontecia aqui durante 1924, durante a Guerra Tenentista, o movimento tenentista, que acabou sendo atingido por vários canhões e granadas, e ele teve que ser demolido em 1929. E esses prédios surgem exatamente após esse período para que essa escola politécnica se estabelecesse aqui até os idos de 1960, quando foi transferido para a cidade universitária, administrado pela Universidade de São Paulo. O edifício Ramos de Azevedo também fazia parte da antiga Escola Politécnica. E ele foi, na verdade, construído posteriormente para ser a sede do Laboratório de Mecânica da faculdade. E assim funcionou por algum tempo. Ele foi inaugurado em 1920. Posteriormente, com a ida da Politécnica para a cidade universitária, ele acabou ficando um período sem ocupação. Em 1970, então, a prefeitura compra, na verdade, o prédio e aqui resolve instalar, então, o arquivo histórico do município. E assim permanece até hoje. Um prédio feito em homenagem, o nome em homenagem ao grande arquiteto Ramos de Azevedo, e que possui, obviamente, linhas bastante ecléticas, mas geralmente com toques neoclássicos, como a gente percebe, linhas bastante retas, frontões bastante retos, e lá em cima nós podemos observar a figura da deusa Minerva, a deusa da engenharia, uma homenagem, então, a esses profissionais que aqui estudavam. O prédio, então, mantém hoje um acervo imenso de todo material e documentos históricos de todo o município. Então, qualquer pesquisa que você queira fazer sobre publicações, documentos, edições que foram feitas, você vai encontrar aqui. Além de ver, obviamente, esse edifício fantástico. Internamente, você vai encontrar também os vitrais feitos pela famosa Casa Conrado, que mantém a figura, então, de arquiteto e ilustrações de engenheiros em sua mesa de trabalho, mostrando um pouco das colunas e das pilastras. Então, um trabalho bastante interessante da Casa Conrado. E esse, então, é o piso térreo do interior do edifício Ramos de Azevedo. Esse belo exemplar da época, projetado em 1908, inaugurado em 1920 pelo próprio Ramos de Azevedo. O prédio teve esse nome em homenagem realmente ao seu arquiteto. Então nós podemos observar que é uma extensão bastante grande no prédio, com linhas ecléticas, mas que tendem realmente para o neoclássico, com janelas geralmente bastante arredondadas. A questão da iluminação, que era uma preocupação para a época, inclusive, caixilharias. Nesse piso, então, que é o térreo, funcionavam as escolas, na verdade as salas de aula da faculdade, e na parte superior, o laboratório de mecânica. Então, depois, posteriormente, com a aquisição da prefeitura do município, passou a ser, então, adaptado para o arquivo municipal, o arquivo histórico do município. Mas o prédio ele passou por 2 restaurações, mas ele mantém ainda várias características ainda originais, com as linhas clássicas, típicas de Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Detalhes interessantes aqui do edifício Ramos de Azevedo na parte interna são as escadarias, ainda originais, apesar de terem passado por restauro, e esse belíssimo vitral da famosa Casa Conrado, a mesma casa que fazia os vários vitrais do mercado municipal e de tantas outras igrejas aqui de São Paulo.
E aqui representando então a figura de um engenheiro, segurando um compasso e pensando, obviamente, planejando um projeto. Uma característica típica, né, da profissão e ricamente ilustrada como era de praxe pela Casa Conrado. E aqui na Rua Três Rios nós temos o Colégio Santa Inês, né? Um colégio tradicional dos salesianos, né? Da linha de São Francisco de Sales, né? Por isso salesianos. Um colégio que foi inaugurado em 1907, que veio, obviamente, atender todas as expectativas, né? De todas as raízes, né? Culturais que habitavam aqui o bairro do Bom Retiro. O Colégio Santa Inês levou esse nome justamente porque em 21 de janeiro de 1907, no dia que foi inaugurado, é dia exatamente de Santa Inês. Resolveram batizar o colégio com o nome da santa. E foi exatamente o dia em que as madres, né, vieram para justamente administrar e tocar de fato o colégio. Então, a Madre Maria Mazzarello foi uma das precursoras, né, exatamente dos salesianos, e também Dom Bosco, né, na outra extremidade, que foi, na verdade, o grande, né, idealizador e que tem uma história bastante especial em relação à forma de estudar, à dedicação ao jovem. Então, o Colégio Santa Inês é uma marca, né? Na verdade, várias etnias estudaram, aqui estudam ainda, né? E eu gostaria de chamar a atenção para os detalhes da arquitetura, né? Que possui linhas de Art Nouveau, como a gente pode perceber sobre as janelas, essas abóbadas sobre as janelas, né? Esse formato. Nos extremos, né? Geralmente uma arquitetura diferenciada, né? Que marca o estilo Art Nouveau, uma coisa bastante característica, né? Do colégio e praticamente quase único aqui no bairro. O colégio então mantém a sua tradição e ele era, em 1907 ele foi inaugurado para as meninas, então aqui só se estudavam as meninas. Bem depois, posteriormente, é que ele se transformou em colégio misto, atendendo também os meninos, né? Então ele tem um detalhe bastante interessante, que é a sua localização estratégica, né? Aqui na Rua Três Rios, que marca uma fase da história do bairro do Bom Retiro. Com 114 anos de existência, o Colégio Santa Inês guarda ainda realmente a tradição do ensino em São Paulo. E o seu prédio, nesta parte exatamente na arquitetura interna, passou por algumas reformas, essa parte chamada de pórtico, né, que é uma extensão, obviamente, de saguão. Ele passou por algumas poucas reformas, mas mantém ainda as linhas tradicionais, com influência de estilo Art Nouveau. Aqui na Rua Afonso Pena, né, não podíamos deixar de destacar essa fantástica obra, a paróquia Igreja Apostólica Romana Nossa Senhora Auxiliadora, né, do começo do século XX, que guarda realmente uma imagem muito interessante, com características arquitetônicas bastante ecléticas, mas com linhas góticas, com algumas características neorromânicas também. E aqui o que é importante dizer é que funciona junto com a capela o Instituto Dom Bosco, né, da rede Salesianos, né? Vale dizer que realmente esta igreja ela mantém ainda características de cerimônias que atendem aos interesses dos imigrantes que estavam aqui no bairro do Bom Retiro. Então, aos domingos existe aqui uma liturgia voltada à etnia polonesa, né? Então existem cultos, né, voltados para a tradição polonesa. Além disso, o Instituto Dom Bosco ele faz um trabalho social bastante interessante, que é de atender realmente as famílias menos assistidas e também cursos e treinamentos técnicos para os meninos, né? Até hoje mantido num convênio, inclusive, com a Prefeitura de São Paulo. Um trabalho social bastante interessante que está dentro, obviamente, dos princípios dos salesianos, né? Então, estando aqui exatamente na entrada do Bom Retiro, vale a pena conhecer essa maravilha, né, de paróquia, né, com características bem interessantes.
Construído em 1905 pelo escritório de arquitetura Rosa Martins e Fon, esse edifício marca exatamente o início, né, da Escola de Farmácia de São Paulo, né, e também Escola de Música Tom Jobim. Ele foi inaugurado exatamente em 1905. Ele apresenta uma característica neoclássica, né, com telhas francesas, com toda uma restauração que aconteceu aí ao longo dos anos, algumas mudanças na sua fachada também, mas que preserva, na verdade, o seu ideal, a sua planta inicial, né? E hoje funciona aqui a Oficina Cultural Oswald de Andrade, conhecida antes como Oficina Cultural Três Rios, justamente porque está na rua Três Rios. Então é uma das 4 oficinas culturais que existe aqui em São Paulo e que fala exatamente sobre a arte, né, a prática da arte. Então aqui acontecem oficinas, cursos, seminários, palestras de artes plásticas, de dança, de música, né? Enfim, uma infinidade de práticas, de atividades que você pode praticar gratuitamente, né? E com um ambiente bastante característico, né? Então está aí esse espaço aqui no Bom Retiro, bastante interessante, preservado, né, e com atividades variadas para todas as idades. Além dos cursos e workshops oferecidos pela Oficina Cultural Oswald de Andrade, você encontra também aqui exposições temporárias, né, que fazem menção à questão artística. E como essa que está acontecendo agora, né, que fala sobre os livros de artistas, de 72 artistas de 36 países. É um trabalho bastante diferente, oferecido, que você pode acessar inclusive, né, online, né, através do site oficinasculturais.org.br, a princípio até meados de julho, mas isso pode ser estendido. Uma exposição bem interessante, bem diferenciada, oferecida, né, pela Oficina Cultural Oswald de Andrade. Além de apreciar as atividades das oficinas culturais Oswald de Andrade, você pode também observar o seu prédio, apreciar exposições que aqui acontecem e também degustar um delicioso café colombiano nesse espaço bastante simpático, dentro da oficina cultural, onde você vai encontrar pratos típicos colombianos, além do café, coisas gostosas, enfim, e esse ambiente bastante colombiano. Vale a pena conhecer esse espaço e valorizar exatamente a cultura aqui da Rua Três Rios. Aqui no bairro do Bom Retiro, uma das ruas mais famosas e mais tradicionais é exatamente essa, a Rua Três Rios, que leva esse nome em homenagem ao Marquês de Três Rios, né? O senhor Joaquim Egídio Souza Aranha, né? Um campineiro, nascido em 1821, grande proprietário de fazendas diversas da região de Campinas, político, cafeicultor, né? Que teve uma influência muito grande, né? Lá pelos anos de 1860, em todo o estado de São Paulo. E a Rua Três Rios ela tem uma curiosidade muito interessante. Aqui ficava, na verdade, a chácara do Marquês de Três Rios, um solar, né, o solar do Bom Retiro, justamente por isso é o nome do bairro. E ela tem uma marca interessante. Agora, em 2021, uma revista britânica, a Time Out, ela fez um levantamento de várias ruas do mundo. E a Rua Três Rios ficou em 7º lugar como a rua mais legal do mundo, né, a rua mais cool, a rua que descola, né, pela sua originalidade, pela sua autenticidade, lances interessantes. E no Brasil ficou em 1º lugar, né, a rua mais legal do Brasil. Um dado interessante, bastante recente, foi publicado recentemente agora, e que vale a pena a gente conhecer, vale a pena a gente ver o que tem de interessante dentro da Rua Três Rios, né? Além de toda a parte histórica, da arquitetura, nós vamos encontrar restaurantes variados, já que o bairro do Bom Retiro é multicultural, né? Você tem uma influência de raças, de nacionalidades diferentes. E eu gostaria de destacar, inclusive,
a confeitaria Buriquita, né, que é um desses lugares especiais aqui do bairro e que tem uma gastronomia bastante tradicional, a famosa Buriquita, né, um prato criado pelo seu antigo proprietário, um iugoslavo, que chegou aqui e realmente fez a sua vida. Vamos conhecer? Muito bem, e aqui então, na confeitaria Buriquita, nós vamos encontrar uma infinidade de coisas deliciosas. E ninguém melhor para falar isso do que o proprietário, seu Davi Avron, que vai contar rapidamente o que é a história, né, da família que esteve aqui e, obviamente, fez surgir esse estabelecimento tão tradicional. Olá, seu Davi, tudo bem? Olá, tudo bem. Fala para mim, o que é a Buriquita? O que é a Buriquita? A Buriquita é o seguinte, nós viemos da Iugoslávia, passamos por Israel e viemos para o Brasil. Eu nasci na Iugoslávia, fiquei um tempo em Israel e viemos para aqui. Minha mãe já fazia essa Buriquita lá na Iugoslávia, que é um salgado, que é uma trouxinha. E ela fazia isso lá na Iugoslávia, para as amigas, depois aqui no Brasil também para as amigas. E aí as amigas acharam que seria interessante abrir uma loja, porque é muito bom. E aí ela decidiu realmente abrir a loja, ela e meu pai abriram a Buriquita há mais de 65 anos. Oficialmente é 51 anos, mas eles estão trabalhando há 60 anos, mais ou menos. E fomos tocando aí, começou a ficar famoso, porque o pessoal começou a vir comprar Buriquita, e o pessoal está gostando da Buriquita. E com isso desenvolvemos outros doces e outros salgados. Muito bem. Eu fiquei sabendo que existe um figo com nozes aqui, que é outra especialidade da casa. É isso mesmo? É isso mesmo. O figo com nozes também é uma receita iugoslava, né, que o pessoal faz lá, que minha mãe trouxe aqui. E é um doce que realmente você não vai encontrar em nenhum lugar do Brasil, não é só de São Paulo, do Brasil, só aqui na Buriquita. É um doce feito somente com figo e com nozes, um creme de nozes que a gente prepara. E não tem farinha, é só figo com nozes, é a especialidade da casa. Muito bem. Então nós vamos, né, agradecer aí pela participação e vamos degustar então a Buriquita, né, esse prato típico aqui tradicional. E quando você tiver um tempo, venha conhecer aqui essa confeitaria fantástica e degustar essas coisas deliciosas aqui na Rua Três Rios, número 138, no Bom Retiro. E nós estamos aqui na confeitaria Buriquita. Quando você quiser conhecer um bairro autêntico, original, legal, diferente, é aqui, no Bom Retiro, que você vai encontrar uma infinidade de produtos, pratos variados, oficinas, espaços culturais diferenciados, praças, enfim, um mundo mágico. O mundo se encontra aqui no Bom Retiro. Aqui você vai encontrar uma influência étnica muito grande, muito variada. E, claro, degustar essas delícias, como a famosa Buriquita iugoslava. E eu vou aproveitar agora para degustar. Uma delícia.